Olá, crianças e adolescentes, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola da Manhã. E nessa lição nós iremos abordar a aula de número 146, tá bom? No qual estaremos aprendendo um pouco mais sobre a história de Israel. Vamos pegar as nossas Bíblias e abrir ela nessa passagem de 2 Crônicas, no capítulo 33, versículos de 1 a 16. 2 Crônicas, vamos estar abrindo, tá bom? 2 Crônicas, capítulo 33. Segundo Crônicas 33, dizendo assim: a idolatria de Manassés. Versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Abominações eram coisas horríveis, pecados horríveis que outras nações faziam contra o Senhor. Abominações, aquilo que era abominável aos olhos de Deus. Versículo 3. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares aos Baalaíns, eram deuses pagãos, na qual outros povos adoravam. E fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém: estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus e ambos os átrios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros, e de feitiçarias, consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme a toda a lei e a estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois disso edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, e ao redor de Ofel. E o levantou muito alto, também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor. E ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Amém. O que nós temos aqui, crianças? Nós temos a lição acerca de Manassés. Ok? Essa passagem na qual nós lemos, nós podemos observar que Manassés herdou o reino de seu pai.
Começamos a história por isso, para entendermos melhor. Manassés herdou o reino de Israel, especificamente da tribo de Judá. Ele foi rei em Judá logo depois de seu pai. E nós bem sabemos quem foi o seu pai, foi o rei Ezequias, no qual nós aprendemos nas lições passadas, no qual ele foi um homem muito temente ao Senhor, um dos maiores reis que Judá teve. Um homem muito piedoso, temente ao Senhor, ele amava ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele realmente o serviu de todo o seu coração. Porém, a Bíblia nos fala que ele teve um filho, e o seu filho, Manassés, herdou o seu reino logo após a sua morte. Ok? Então vamos falar sobre a sua vida. Quem foi Manassés? Como que ele viveu? E como nós podemos observar na palavra do Senhor. Ok? Começamos falando sobre a história de Manassés, que ele adorou a deuses pagãos. Ele não obedeceu ao Senhor como seu pai. Ele não serviu ao Senhor de todo o seu coração. Antes, ele deixou para trás tudo aquilo que ele tinha aprendido com seu pai. Não dando ouvido à palavra do Senhor, ele começou a servir a outros deuses. A deuses com mera fantasia de homens, pois eles não existem. Como nós podemos ver aqui nessa imagem, ele adorou a deuses pagãos. Que coisa horrível, na verdade. Já começamos por aí. A sua relutância, toda a sua desobediência para com o seu pai. Como que ele se opôs aos caminhos do Senhor. Como que ele se voltou com todo o seu coração contra a palavra de Deus, adorando a deuses pagãos, que são meras invenções de homens, pois eles não existem. Que coisa trágica, não é verdade, crianças? E coisa triste é saber que um homem que teve um pai tão piedoso pôde viver de maneira tão rebelde contra o Senhor. E a Bíblia vai dizer mais que ele fez coisas muito horríveis. Ele levantou altares pagãos, como a Bíblia vai falar. Ele não só servia a esses deuses pagãos, crianças, como também ele criou altares para que todo Judá também cometesse pecados contra o Senhor junto com ele. Ele criou altares, né? Naquela época, para eles servirem a outros deuses, criavam uma espécie de altar para oferecer sacrifícios e se prostrar diante de deuses que são meras invenções de homens. Com grande rebeldia, nós podemos ver como que ele odiava a Deus, como que ele usou de toda a sua inteligência para criar métodos para realmente Judá se voltasse contra ao Senhor. Que tristeza, não é? Que tristeza nós podemos ver isso. Um homem que estava tão perto da palavra, tendo tanto ódio para com ela. Será que também você não pode ser uma pessoa assim, dessa mesma forma? Pessoa que está tão perto da palavra, ao mesmo tempo despreza tanto a palavra de Deus. Será que você pode ver também isso em sua vida, criança? Ou adolescente? Uma rebeldia contra as ordenanças do Senhor, contra os mandamentos do Senhor. Manassés é uma pessoa que tinha tudo para servir contra o seu coração, como seu pai Ezequias, porém ele não obedeceu. Ele fez coisas tão tristes e tão horríveis. E não o bastante, ele não tendo por satisfeito que os altares na qual ele levantou para que Judá pecasse contra o Senhor, não tendo por satisfeito isso, ele pecou mais contra o Senhor. Veja só a gravidade agora. Ele abriu os portões da iniquidade. Ele cometeu grandes iniquidades contra o Senhor, fazendo seus próprios filhos pecarem contra Deus, forçando-os a pecarem contra Deus. Que coisas horríveis.
Nós podemos ver assim o pecado crescendo cada vez mais em seu coração. Ele era praticamente um homem abominável aos olhos do Senhor. Ou abominável, crianças, é aquela pessoa na qual nós rejeitamos ela de todo o nosso coração, nós desprezamos, nós fazer pecados tão horríveis, nós não conseguimos nem chegar perto dela de tantos pecados horríveis na qual ela comete. A pessoa que nós não queremos nem estar próximo de tão cruel que ela é, de tão má que essa pessoa é. Nós não queremos nem estar próximos, abominamos ela. Ele fez coisas abomináveis contra o Senhor, coisas horríveis ao grau de pecaminosidade na qual ele tinha alcançado. Veja só que tristeza, não é? Uma pessoa se envolvendo em tão grandes trevas em seu coração, tão grandes pecados. E não parou por aí, crianças. Não parou por aí. Infelizmente. Ele continua a pecar mais e mais contra o Senhor. A Bíblia vai nos dizer que ele pôs ídolos no templo do Senhor. O que quer dizer isso, crianças? Ele pôs ídolos no templo do Senhor. Um lugar no qual Deus era louvado, Deus era exaltado. Ele começou a adorar agora a outros deuses. Ele começou agora a oferecer sacrifícios a outros deuses que não eram o Senhor. Isso é realmente horrível. Era abominável. Um lugar no qual Deus tinha que ser adorado. Outros deuses, uma outra religião, uma outra cultura, outros métodos estavam sendo aplicados ali, e no qual não era Deus exaltado. Isso é uma coisa horrível. Que coisa trágica. Pensa agora ele fazendo coisas tão lamentáveis, tão trágicas. Isso. Eu estou enfatizando esses pontos, crianças, para entendermos a pecaminosidade deste homem, para entendermos a que ponto ele chegou. O pior rei de Israel, o pior rei de Judá, foi Manassés. Não houve um rei tão ímpio, tão imoral aos olhos de Deus como foi Manassés. Não houve outro igual que fez coisas tão horríveis e tão abomináveis aos olhos do Senhor. Ok? O que aconteceu depois disso? Pela grande misericórdia do Senhor, pela grande benignidade de Deus, crianças, a Bíblia nos fala que Deus enviou profetas para avisar Manassés dos seus pecados, no que ele estava fazendo contra o Senhor. Olha a benignidade de Deus. Vamos imaginar esse ponto aqui. Eu preciso discorrer um pouco mais essa questão. Por que nós temos que entender esse ponto? Olha só a gravidade do pecado de Manassés. Pensamos uma pessoa que fica te xingando todos os dias, crianças. Fica falando palavrões contra vocês. Todos os dias, se xingando, fazendo mal, te beliscando, puxando o seu cabelo, fazendo mal a você. Pensa numa pessoa assim, que todo dia faz grandes males contra a sua vida. Pensa numa pessoa assim. Ainda bem que não temos, uma pessoa assim, né? Nós agradecemos ao Senhor por isso. Não temos ninguém que faz realmente isso para conosco. Mas vamos supor uma pessoa que todo dia fizesse um mal contra a gente, beliscando, puxando o cabelo, falando palavrões contra a gente todos os dias. Vai chegar um certo tempo que nós podemos ficar irritado contra ela, triste, angustiado contra essa pessoa. Assim era Manassés para com o Senhor. Era muito pior, na verdade, mas para nós entendermos, eu vou trazer essa ilustração básica. Manassés pecava contra o Senhor com grandes e horríveis pecados todos os dias. Era como que se ele todos os dias xingasse a Deus com horríveis palavrões contra Deus. Todos os dias com horríveis palavrões contra o Senhor, todos os dias, incessantemente, sem parar. Todos os dias contra Deus. Deus ele podia muito bem aplicar a sua justiça para com Manassés, tirando-lhe a vida. Deus tem todo o poder, ele pode tirar a vida de quem quiser, mas ele não fez assim. Vamos ver agora. Com uma pessoa que estivesse fazendo mal contra mim,
beliscão, puxando o cabelo, ao invés de eu atribuir minha ira contra ela, eu vou e começo a dar orientações. Por que você não para de fazer isso? Por que você não me para de me beliscar? Não para de puxar meu cabelo? Não para de fazer mal contra mim? Não para de me xingar com esses palavrões tão horríveis? Por que você não para com isso? Isso é para nós entendermos esse contexto. Da mesma forma, crianças, Manassés estava fazendo contra o Senhor, não puxando cabelo beliscões, mas proferindo palavrões horríveis e pecados horríveis, todos os dias desagradando ao Senhor, entristecendo ao Senhor, provocando a ira de Deus. Mas o Senhor, pela sua grande benignidade, Ele não aplicou sua justiça, ainda que Manassés merecia realmente a justiça de Deus, mas Ele enviou profetas para avisar do seu pecado. A Bíblia diz que Deus enviou vários e vários profetas para que Ele pudesse dar ouvidos à voz do Senhor e parar com aquela loucura. Veja só a grande benignidade de Deus, crianças. Será que você também não tem ouvido várias e várias vezes os alertas do Senhor contra vários e vários pecados seus e você não tem ouvido como Manassés? A Bíblia diz que Manassés, mesmo assim, ignorou os avisos de Deus, crianças. Que coisa horrível! A Bíblia fala que ele ignorou os avisos de Deus. Olha só a grande misericórdia e compaixão do Senhor para com pecadores. Ele todo dia pecando contra o Senhor, provocando a ira de Deus, entristecendo ao Senhor, cometendo pecados abomináveis. Mesmo assim, o Senhor teve grande compaixão e benignidade, enviando os seus profetas para alertar a Manassés para que parasse com aquela loucura, parasse com aquelas práticas horríveis. Mesmo assim, ele ignorou os avisos de Deus. Pois bem, diante disso, crianças, o que aconteceu com Manassés? O que aconteceu depois de ele ter ignorado os avisos de Deus tão horrivelmente? A Bíblia fala que Deus enviou capitães do exército sírio para o prender e levar para a Babilônia. Como nós podemos ver aqui nessa imagem, Manassés foi preso. Foi grandemente humilhado por ser preso. Ele foi humilhado por causa do pecado. Pensa um rei tendo as suas vestes rasgadas, ser preso como realmente fosse um escravo. Ele era um rei, agora ter suas mãos algemadas, ser apanhado. Um rei que estava todo na sua realeza, todo na sua riqueza, né? Tendo tão grande humilhação a ponto de ser preso. Olha só o que o Senhor fez com ele. Ele que se vangloriava nas suas riquezas, na sua autoridade como rei, como nós bem sabemos que todo rei tem grande autoridade, tem grandes riquezas. Ele se vangloriava naquilo, ou seja, ele era muito orgulhoso a ponto de pecar tanto contra Deus dessa forma, quando nós pecamos, como nós mencionamos anteriormente. E Deus, Ele fez isso, humilhou a Manassés. Ele permitiu essa grande humilhação nele para que ele pudesse refletir em seus pecados. A Bíblia diz que ele foi preso e grandemente humilhado. Que situação, né? Que situação nós podemos ver em Manassés. Sua grande humilhação. Mas após isso, ele pôde refletir consigo mesmo. Ali, nas suas aflições, ele começou a ser afligido pelos seus próprios pecados. Após ele ser grandemente humilhado naquela situação, ele começou a realmente ver que a causa de ele estar ali foi porque ele pecou contra o Senhor, horrivelmente. Ele pecou horrivelmente contra o Senhor, ele começou a se afligir por causa dos seus pecados. A que ponto aquele homem chegou? Ele começou a pensar e rogar agora
ao Senhor. Veja só o que vai dizer a palavra do Senhor. Versículo 12 do capítulo 33 de 2 Crônicas. Só o versículo 12 diz: E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus. Deveras é verdadeiramente, de todo o seu coração. Ele orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Você vê, crianças, ele realmente viu a necessidade de rogar ao Senhor por perdão de seus pecados. Será que você também não tem ainda observado a gravidade de seus pecados? Tantas mentiras, tantas birras, tantas desobediências aos pais, né? Tanta cobiça, ou seja, eu desejar ter algo que eu não tenho. Você não tem visto seus pecados contra Deus, crianças? A gravidade deles. Manassés resolveu seus grandes pecados contra Deus. Ele refletiu em seu próprio coração e viu que aquilo era errado e orou do íntimo do seu coração, de todo o seu coração ao Senhor, pedindo perdão. A Bíblia diz que ele orou verdadeiramente contra o Senhor, pedindo perdão por eles. Entende, crianças? Ele viu a gravidade deles. Cada pecado é um xingamento a Deus. Como que é horrível o pecado, não é verdade? E olha só. E o Senhor ouviu o seu clamor, ouviu a sua oração. E a Bíblia diz que ele foi perdoado. Nós podemos ver que ele foi perdoado. Nós podemos observar que ele conseguiu o perdão do Senhor, não pelos seus próprios méritos, mas o Senhor o perdoou. E por fim, nós podemos ver aqui que ele executou obras ao Senhor. Ou seja, ele recebeu o perdão, mas não ficou parado. Ele começou a realmente lançar fora tudo aquilo que ele tinha feito em Judá, para tentar resolver aquilo que ele mesmo tinha colocado para que o povo pecasse contra Deus. Veja só o versículo 14. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale e a entrada da porta do peixe. Edificou muros para proteger a cidade de Jerusalém. E levantou muito alto. Também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas em Judá. Ele quis restaurar realmente a fortaleza de Jerusalém, das cidades fortificadas de Judá. Versículo 15. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, ofereceu sobre ele sacrifícios e ofertas pacíficas de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Ele foi, como nós podemos ver aqui, transformado. Houve uma transformação. Veja só nele. O que antes ele sacrificava a outros deuses, forçou seus filhos a pecarem contra Deus, edificou altares a outros deuses, colocou esses altares dentro do templo do Senhor para fazer todo Judá pecar. Que coisas horríveis ele fez. E olha só como ele foi transformado pelo Senhor. Veja só o que o Senhor fez com ele. Fez com que ele restaurasse muitas coisas da qual ele fez para com Judá. Não totalmente, porque nossos pecados têm consequências, mas ele conseguiu restaurar boa parte daquilo que ele mesmo produziu. Nós podemos entender nessa lição o seguinte, crianças, se é necessário, que foi necessário que eu estendesse um pouco mais para que vocês pudessem compreender, tá bom? Nós podemos ver que a graça do Senhor é um favor imerecido. O que isso quer dizer, graça? Graça é favor imerecido. Nós não merecemos a graça de Deus. Nós podemos ver por essa história que ele foi um horrível pecador, mas ele conseguiu o perdão do Senhor sendo humilhado. Ele foi humilhado pelo seu pecado,
passou grande vergonha e o Senhor ouviu o seu clamor. Ainda que numa prisão, o Senhor ouviu o seu clamor e ele foi liberto e voltou para ajudar. Isso aqui é graça, crianças. Nós não merecemos o perdão de Deus. Todos os dias nós pecamos contra o Senhor, crianças. Por pensamentos, por palavras, por desobediência aos nossos pais. O Senhor conhece os seus pensamentos. Cada um deles que se comete. E sabe os pensamentos que são pecaminosos contra Ele. E um dia você irá prestar contas por cada pensamento que você teve pecaminoso contra Deus. Porém, crianças, se você se humilhar diante do Senhor, ou seja, ver seus pecados como coisas horríveis aos olhos do Senhor, e rogar ao Senhor perdão por eles, você será também perdoada e transformada, assim como Manassés foi. Essa é uma grande lição para nós, que qualquer um que for ao Senhor por perdão de pecados será salvo. Que a graça é um favor imerecido, nós não merecemos a graça de Deus. Porém, qualquer um que for a Ele em verdadeira contrição e ver realmente seus pecados como coisas grandes aos olhos de Deus e rogar a Ele em sinceridade, com toda a sinceridade, o Senhor irá perdoar. Ele irá transformar e dar uma nova vida. Porém, se você considerar que o seu pecado como meras coisas passageiras, o seu pecado irá cada vez crescer mais e mais contra Deus. Veja só a vida de Manassés. Ele pecou, começou adorando a outros deuses. Depois ele forçou seus filhos a pecar contra Deus. Forçou. Depois ele pôs ídolos no templo. E por fim, ele ainda ignorou totalmente os avisos de Deus. Seu pecado foi cada vez pior. Foi piorando cada vez mais e mais contra Deus. Assim também são os seus pecados, crianças, se vocês não derem ouvidos à voz do Senhor. Nós sabemos de homens que são terrivelmente mentirosos em nosso país, quer seja na política, quer seja empresas. Eles são muito mentirosos, mentem para ganhar dinheiro, mentem para se dar bem, mentem para sair da prisão. Eles chegaram nesse nível porque na sua infância ele cometia pequenas mentiras. Não dê ouvidos ao pecado, criança. Quer que eles tenham induzido você a pensar que eles sejam meros pecados ou pequenos pecados. Não dê ouvido aos seus pecados. Creem que eles são pecados horríveis contra o Senhor. E um dia o Senhor irá pedir contas deles a você. E se você não der ouvido ao Senhor, você irá cada vez de pecados pior, cada vez de pecados mais graves a mais graves, de pior a pior. Vai estar piorando cada vez mais contra o Senhor, como foi Manassés. Que assim não suceda em sua vida, crianças, que você dê ouvido às palavras do Senhor e vá a Ele em perdão de pecados, para que vocês possam ser salvos. Amém? Que vocês atentem a essa mensagem, tá bom? E dê ouvidos à palavra do Senhor, ok? Agora, por fim, vamos ficar com o hino de número 39 da versão dos adultos, e que o Senhor realmente fale aos vossos corações também através deste hino. Que Deus os abençoe.